Olha que boa notícia a Bíblia nos dá. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que significa isso? Duas coisas. Primeiro, que o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima do câncer, está acima da AIDS, está acima da Covid. O nome de Jesus ele é sobre a cegueira, sobre a surdez, está acima de qualquer nome de doença ou enfermidade, está acima da miséria, da escassez, da demência, da loucura, está acima de toda e qualquer fraqueza, acima de todo pecado, acima do sofrimento e acima de qualquer demônio, e até mesmo acima dos anjos. Segundo, esse nome é poderoso, e ele está sobre qualquer obra de destruição que o inferno possa elaborar. Qualquer que seja o seu problema, o nome de Jesus está acima. E todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar diante dele. Isso significa que não temos que nos preocupar com coisa alguma, porque qualquer que seja o nosso problema, físico ou espiritual, ele tem que se dobrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de problema pode invocar o nome de Jesus e ficar livre de qualquer mal. Não tem como falhar, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ele deu a Jesus todo o poder no céu e na terra. E lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que quando esse nome for invocado, onde quer que seja, todo joelho se dobre, todo mal caia por terra. É uma pena que a religião tradicional nunca tenha ensinado essa verdade. Por isso nós vemos hoje tantas pessoas religiosas sofrendo. E o diabo agradece, enquanto as pessoas continuam frequentando a religião. Enquanto as pessoas se iludem com bonecos de gesso, que nada podem fazer, o diabo está dando salto de alegria. E a culpa é do sacerdote. Uma coisa que fazia com que as pessoas se ajuntassem para ouvir Jesus era o modo como ele pregava a palavra de Deus. Porque diz a Escritura que ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, como os mestres da lei, não como os religiosos. Existe uma diferença muito grande entre a pessoa que é de Deus e a pessoa que é religiosa. Deus ama tanto um quanto o outro. Mas o problema é que se o religioso não der ouvidos ao que o Senhor diz e não deixar a religião, isso mesmo, tem que deixar a religião e vir correndo para os braços de Jesus. Essa pessoa, se não fizer isso, ela vai se perder por toda a eternidade. Por quê? Porque Deus não está na religião. O profeta Jeremias, ele foi usado por Deus para advertir o povo. Está escrito na Bíblia: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. O que significa ensinar vaidade? É ensinar mentira a respeito das coisas espirituais. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente, quer dizer, sempre dizem aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todo aquele que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. É assim que funciona a religião. Ela sempre está apoiando as atitudes dos fiéis. Diz coisas que lhes agradam aos ouvidos, para que porventura eles não deixem de frequentar a igreja. A religião, ela tem mudado através dos tempos. Na época que eu era garoto, a religião era totalmente contra o divórcio. Hoje ela apoia.
porque a lei dos homens apoia e a religião não fica contra, ela apoia. Mas Deus não mudou. Deus é contra a separação. A não ser que seja em caso de prostituição, quem se separar da mulher está errado, ou a mulher que se separar do homem está errado. Para Deus está. A lei do homem permite, mas Deus não apoia, não aprova. Hoje, a religião aceita qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de união que Deus condena. Deus continua dizendo aqui, pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? A religião, ela não está atenta às palavras de Deus. Por isso, ela apoia coisas absurdas e ensina mentira, ensina vaidade. Fala aquilo que agrada ao povo e não aquilo que agrada a Deus. Agora Deus está dizendo, eis a tempestade do Senhor, a sua indignação. Qual tempestade devastadora já saiu? Descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra, conhece a vontade de Deus, mas não leva em consideração. E o Senhor está dizendo aqui que ele está indignado com o ímpio, aquele que despreza a sua palavra. E que essa indignação cairá sobre a cabeça do ímpio como uma tempestade devastadora. E que os sacerdotes, ao invés de ficar com conversa mole, deviam repreender o povo, deviam ensinar o caminho da santidade, porque de outra forma irão para a perdição. Mas esses falsos sacerdotes, eles continuam enrolando o povo. E Deus está dizendo, não mandei esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Deus não criou nenhum partido político, nenhuma religião, nenhuma denominação. Deus está dizendo, eu não falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. E não esse monte de balela que andam ensinando por aí. E teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se esses líderes religiosos andassem na presença de Deus, se andassem na presença de Deus, eles jamais ensinariam os fiéis a desrespeitarem os mandamentos do Senhor, fazendo para si outros deuses, imagens de escultura, contra os quais Deus disse, não fareis para vós. As religiões fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. E depois que alguém tem a cabeça feita pela religião, fica muito difícil para essa pessoa aceitar a verdade. Jesus disse que depois que uma pessoa prova o vinho velho, ela rejeita o vinho novo. Está escrito assim em Lucas capítulo 5, versículo 39. E ninguém tendo bebido o vinho velho, quer depois o novo, porque diz, melhor é o velho. O que Jesus está dizendo aqui é que depois que uma pessoa aprende práticas religiosas, o vinho aqui significa doutrina, ensinamento religioso, depois que uma pessoa é instruída de forma errada, e ela é levada a acreditar nos santos, nas imagens de escultura, acostumada a certos rituais e a certas rezas, depois que ela é ensinada na mentira, aquilo se torna uma verdade para ela. E é quase impossível ela abrir mão daquilo que ensinaram para ela e aceitar a simplicidade da fé em Cristo. Quando você ensina para ela que basta ela crer na palavra para ser abençoada, ela não consegue entender o que significa. O religioso, ele diz crer em Deus, mas é Maria que ele honra. Ele diz confiar em Jesus, mas ele não pratica a palavra que é Jesus. Por mais que você ensine, mostre nas escrituras sagradas que o que ensinaram para ele está errado, ele não concorda. Mesmo sabendo que o que ele tem feito até hoje não tem funcionado, ainda assim ele tem receio de deixar a religião,
Ou seja, ele não aceita o vinho novo, porque ele diz melhor é o velho. Ele está acostumado com aquilo. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, o Senhor disse: se no meio de vós se levantar um profeta ou sonhador de sonhos e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, quer dizer, se acontecer aquilo, e depois ele disser: vamos após outros deuses e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. E a ele servireis, e a ele vos apegareis. Também pela boca do profeta Jeremias, o Senhor Deus falou dizendo: o profeta que teve um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. O profeta que teve um sonho. Aqui Deus está se referindo aos falsos profetas, aqueles que falam segundo a imaginação do seu coração, da sua mente. O líder religioso, aquele que deveria entregar ao povo a revelação de Deus, entrega sonhos, mentiras, vaidades. A pessoa vai na igreja para buscar a bênção e ela não recebe nada. Por quê? Porque o sacerdote está ensinando mentira. Ele diz para ela: reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso e não sei mais o que. Isso não resolve. Deus diz: o profeta que tem um sonho, quer dizer, aquele que vive iludido, que vive na imaginação do seu coração, que não tem a revelação de Deus, esse conta o sonho, fala mentira. Mas aquele que tem a minha palavra, diz o Senhor, que fale fielmente a minha palavra. Meus irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus fielmente. Temos que falar aquilo que Deus diz, doa a quem doer. Se você aceitar a palavra de Deus, você vai bem. Se você rejeitar, Jesus falou: eu não julgo. A palavra que eu tenho falado, ela o há de julgar no último dia. Deus faz aqui uma revelação muito importante. Ele diz: o que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Meus queridos, o que tem a ver a palha com o trigo? Ou seja, o que a religião tem a ver com Deus? Absolutamente nada. A religião não resolve problema de ninguém, não cura ninguém, não leva ninguém para o céu. A religião enche a cabeça dos outros de mentira e ilusões. Não é capaz de mudar a vida de ninguém. Já a palavra de Deus, essa sim, tem poder de curar, libertar, transformar vidas, salvar as pessoas do fogo eterno. Deus diz em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Muito diferente dos ensinamentos religiosos. A palavra de Deus é um fogo consumidor. Nós até sentimos arder o coração quando ela fala conosco. Quando a palavra de Deus ela é pregada fielmente, os demônios fogem. As pessoas são libertas, curadas das suas enfermidades, recebem a paz no coração. Por mais endurecido que esteja o coração de alguém, a palavra de Deus, quando ela penetra, e ela tem poder para penetrar, ainda que o diabo tenha feito uma fortaleza na mente da pessoa para impedir que ela receba o evangelho da salvação, a palavra de Deus tem poder para destruir toda a fortaleza. Afinal, ela é o martelo que esmiuça a rocha. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não se deixe prender por falsas profecias, por falsos ensinamentos. Deus está dizendo aqui: portanto, eis que eu sou contra os profetas.
os falsos profetas. Diz o Senhor: aqueles que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Quer dizer que privam o irmão ou a irmã de conhecer a verdade. Deus é contra os profetas que furtam as palavras do cada um ao seu próximo. Ele é contra aqueles que não deixam o irmão, a irmã, conhecer a verdade. Tem muita gente trabalhando para não permitir que as pessoas conheçam a verdade. Um bom exemplo disso é o que o YouTube está fazendo. Vídeos idiotas, tolos, são indicados sem censura alguma, enquanto que os vídeos que ensinam a verdade, que divulgam a palavra de Deus, esses são cerceados, são restringidos, dificilmente aparecem nas pesquisas. Quem faz isso não sabe o mal que está fazendo a si mesmo. Deus está dizendo: eu sou contra estes que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Essas pessoas que escondem a palavra de Deus para que as pessoas não vejam, Deus é contra estes. E agora Deus está falando dos que ensinam mentira. O Senhor diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com sua vã jactância. Pois eu não os enviei e nem lhes dei ordem. Agora preste atenção no que Deus diz aqui. E eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Meu querido, a religião não traz proveito algum. Pelo contrário, desvia a fé do povo para objetos que eles mesmos criaram e dizem que aqueles objetos têm algum poder, mas a ordem de Deus é para que todos saiam dessa religião. Está escrito assim em Jeremias capítulo 51, versículo 45. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida, do ardor da ira do Senhor. Apocalipse 18, versículo 4 também diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Oh, meus irmãos, é preciso a gente sair desse mundo religioso. A religião, ela não expulsa o mal da vida de ninguém. Ela não traz paz ao nosso coração. Ela não resolve o nosso problema. É perda de tempo rezar para Maria, para Aparecida, rezar o credo, outros mais. Esse negócio de terço, de Santo Rosário, isso é lavagem cerebral. Não tem poder algum. Não beneficia ninguém em coisa nenhuma. As pessoas precisam aprender a praticar a palavra de Deus, porque não há outra forma de se tornar participante das bênçãos que o Senhor Deus tem para nós. Então, vamos deixar de lado tudo aquilo que nós aprendemos na religião e vamos prestar atenção naquilo que Deus tem para nos ensinar. Fazendo conforme aquilo que Ele nos diz, certamente nós seremos vitoriosos. Deus não quer que você tenha um santo em casa. Ele quer que você seja o santo da casa. Deus não quer que você seja um religioso, um frequentador de igreja. Ele quer que você seja a igreja, o templo onde o Espírito dele possa residir e através do qual ele possa operar. Então entenda que Jesus quer usar você para dar continuidade à sua obra. Se não for para ajudar aos outros, que pelo menos seja para você ajudar os seus familiares, para se ajudar a si próprio. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo. E que é por nosso intermédio que Deus exala em toda parte o perfume do seu conhecimento. Nós temos que ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos de Cristo, porque é por nosso intermédio que as pessoas vão aprender a viver mais e melhor, e de maneira santa. Você não foi criado para ser só mais um na multidão. Se Deus colocou em você o desejo de ouvir a palavra e deu a você o dom da fé, Ele espera que você faça uso dele. Quando Deus chama uma pessoa para fazer parte da família divina, e essa pessoa aceita,
A partir desse momento a pessoa já começa a se destacar entre as demais. Não que ela seja diferente, superior, nada disso, mas ela passa a ser uma pessoa convocada por Deus, escolhida por Ele para trilhar o caminho do bem. Está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. A palavra santo significa separado. Quando você ouve a mensagem que Deus tem para você, você escuta a pregação e você sente que Deus está falando com você, o seu entendimento é iluminado. Isso é muito diferente de religião. A religião, ela robotiza, ela automatiza as pessoas. Todas as pessoas são levadas a repetir as mesmas rezas. Nunca traz benefício algum. O evangelho é diferente. Deus fala pessoalmente com cada um. Cada um sente no seu coração de um jeito. E cada um faz a oração de acordo com aquilo que tem para dizer a Deus. Quando você entende a mensagem de Deus e crê nela, e você decide, eu aceito o que Deus está dizendo, eu concordo com essa palavra, eu vou obedecer, vou fazer conforme Deus manda, nessa hora você é aceito na família divina. E tudo isso acontece no mundo espiritual. Os demônios veem isso e a notícia espalha entre eles. O fulano, a fulana agora passou para o outro lado. E se você deixar o pecado e começar a se santificar, ou seja, se separar das práticas erradas para viver da maneira que Deus quer que você viva, não no fanatismo religioso, mas concordando com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia ensina, então o inferno já fica desesperado. Os demônios sabem, eles não podem mais tocar em você. Por quê? Diz aqui, porque o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Foi Deus quem nos escolheu. Não pense você que você está ouvindo a pregação aí da palavra porque você quer, não. Você está diante desse vídeo porque Deus te escolheu. Ele quer que você saiba essas coisas. Essa vontade não veio de você, veio de Deus, que guiou você até aqui. Jesus declarou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém sente o desejo de ouvir a palavra de Deus se o próprio Deus não o conduzir. E o Senhor Deus faz isso com um propósito. E qual é esse propósito? Te abençoar? Sim, te abençoar em todos os sentidos, mas existe ainda um propósito maior. E qual é? É dar a você a vida eterna. Dar a você a vida eterna. Quando Adão aceitou a tentação para desobedecer às ordens de Deus, e ele pecou, a morte, quer dizer, a natureza de Satanás entrou no mundo. O Senhor Deus havia dito para ele, de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Será que Adão não entendeu? Talvez ele tenha pensado que Deus estava falando da morte física. Aí ele viu que a Eva comeu, não caiu dura, ele pensou, bom, se ela comeu, eu também posso comer. Tem muita gente que está se destruindo porque vê o fulano fazer uma falcatrua qualquer, ou se entregando ao pecado, e a pessoa pensa, bom, se nada aconteceu com ele, eu também posso fazer, que nada vai acontecer. Profundo engano. Vai para o beleléu. E aí Adão comeu e ele morreu. Não fisicamente naquele momento, mas espiritualmente ele morreu. Porque quando o diabo enganou Adão, tomou dele a autoridade que ele havia recebido de Deus para agir no mundo espiritual. Porque Deus tinha dado ao Adão, ao homem, a autoridade para dominar sobre os espíritos maus. Isso está escrito lá no primeiro capítulo de Gênesis, que Deus disse, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Eu já expliquei em outra ocasião que o mar, no sentido bíblico, representa o mundo espiritual. E a palavra céu também representa o mundo espiritual. Mas aqui tem uma diferença. O mar é onde tem água. A água representa a palavra de Deus, ou seja, a região onde os anjos de Deus atuam.
E já o céu representa o espaço aéreo em torno da terra, a região onde os demônios vivem. E nessa passagem, os peixes do mar representam os espíritos celestes, assim como as aves do céu representam os demônios. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador, quando ele disse que se a pessoa ouvir a pregação da palavra, não der atenção, não entender, as aves do céu vêm e comem a palavra que foi semeada no coração dela, se referindo aos demônios. Então, o que aconteceu? Quando Satanás tomou de Adão a autoridade que Deus havia dado a ele, ele se viu à vontade para abrir a porta para o espírito da morte. E a morte entrou nesse mundo. Tudo isso está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: pelo que como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A partir do pecado de Adão, toda a humanidade morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus, ficou afastada de Deus e sujeita à natureza do diabo. Por isso, não há um ser humano sequer que não cometa pecado. A Bíblia diz: por isso que todos pecaram. O erro de Adão, além de fazer com que a humanidade ficasse separada de Deus, que é a morte espiritual, resultou também na morte física, como uma maldição da lei. Ninguém iria morrer se Adão não houvesse desobedecido a Deus. Foi por causa da desobediência de Adão que ele ouviu a maldição da boca do Senhor, que disse para ele: porquanto és pó, ao pó te tornarás. Acabou. A partir daí, a morte física entrou no mundo. Todo mundo passou a morrer. Uma vez proferida a palavra de Deus, ele não volta atrás. Mas diz a Bíblia que pelo seu muito amor com que ele nos amou, ele enviou o seu Filho ao mundo com o propósito de nos livrar dessa maldição. Por isso Jesus foi crucificado. Ele foi pendurado na cruz, porque estava escrito: todo aquele que for pendurado na cruz é maldito. Então, ele, ao ser pendurado na cruz, ele se tornou maldito. Ele tomou essa maldição sobre ele para que nós tivéssemos o direito de viver eternamente, de novo. Essa é a verdade do Evangelho. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Essa é a verdade do Evangelho. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Não foi Maria que Deus enviou. Não foi Aparecida. Não foi José. Não foi o São Jorge. Não foi São Pedro. Não foi nenhum outro. Foi Jesus, o seu Filho. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então está perdendo tempo quem acredita na Virgem Maria e reza para ela. Ainda mais enganado está quem confia na Senhora Aparecida, porque ela nunca existiu. Isso é invenção. E como eles não tinham nenhuma base bíblica para atestar a veracidade dos fatos, eles tiveram que dizer que ela simplesmente apareceu, foi tirada das águas por 2 pescadores. Que papo furado é esse, meu irmão? Meus queridos, a religião é isso. É só mentira. Mas a pessoa ainda rejeita o vinho novo, que é a doutrina de Cristo, para ficar naquilo que ela aprendeu desde a infância. Porque ela diz: melhor é o velho, o vinho velho. Preste atenção no que diz a Bíblia. João 3,16, marca para você não esquecer. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna.
Esse é o maior propósito de Deus ter enviado Jesus ao mundo. Deus nos atraiu para a sua palavra porque Ele quer nos dar a vida eterna. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Meu querido, Deus nos escolheu. Você está ouvindo essa mensagem porque Deus te escolheu. Ninguém vem para a palavra, ninguém vem para Jesus se Deus o Pai não o trouxer. Se você veio, é porque Deus te escolheu. Tenha certeza disso. Você foi escolhido dentre todas as demais pessoas de todos os povos que há sobre a terra. Alguém pode perguntar por que Deus escolhe alguns e não escolhe outros. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A oportunidade é dada a todas as pessoas. A diferença está no coração de cada um. Às vezes a pessoa ouve o Evangelho e às vezes é até uma pessoa muito educada, mas aquilo ali é só no exterior. O interior dela muitas vezes está tomado pelo pecado. E ela gosta da coisa errada e quer continuar no pecado. Tem gente que parece que tem prazer em fazer maldade. No coração a pessoa só deseja aquilo mesmo, aquilo que não presta. Então, quando a palavra de Deus é pregada, Deus fala com todas as pessoas. Não tem essa nem aquela que não sente o toque de Deus quando ouve a palavra. Todos nós sentimos quando Deus fala conosco, mas cada um reage de um jeito. Então, tem pessoas que quer, tem pessoas que não quer, que viram as costas. Uns são escolhidos por quê? Por causa da sua atitude, porque eles mesmos se elegeram. Outros não querem. A resposta que você vai dar para Deus é a sua reação diante da palavra. É isso que vai fazer com que você seja uma pessoa escolhida ou não para herdar a bênção. A sua atitude é o que conta. E quando você aceita a palavra que Ele fala no seu coração, você se candidata a ser uma pessoa escolhida. E Ele te escolhe para fazer de você o quê? Povo santo, propriedade exclusiva dEle. Foi exatamente isso que Deus fez quando Ele escolheu Abraão para fazer dele um herdeiro de todas as suas promessas. Porque Abraão, ele se prontificou em obedecer a palavra de Deus. Quem aceita o que Deus diz é escolhido por Ele. O outro fica de fora porque ele não respondeu ao toque do Espírito de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então Jesus está dizendo aqui, foi eu que escolhi você, não foi você que me escolheu. E eu vos nomeei, disse Jesus. Então nós fomos nomeados pelo Senhor. Nós recebemos dele uma nomeação, uma autorização, uma ordem para agirmos em nome dele. E temos que obedecer essa ordem. Ele diz, vos nomeei para que vades e deis fruto. Cada cristão tem que entender que não foi chamado para ser religioso. Não. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para produzir frutos. Nós fomos nomeados, você recebe uma ferramenta necessária para fazer a obra de Deus. Que ferramenta é essa? É a palavra de Deus. É o poder que você precisa para executar a obra, na sua vida e na vida das pessoas. Aqueles que Deus trouxer a você. Você tem contigo a palavra de Deus que não falha nunca. E ela te capacita a produzir os frutos necessários. A religião não te capacita a coisa nenhuma. Você passa a vida toda ali rezando, repetindo aquele monte de coisa que não te leva a nada. Mas quando você ouve a palavra de Deus e entende que você foi chamado por Ele, nomeado para produzir fruto, e você pega aquela palavra que Deus falou no seu coração e faz uso dela, então ela te dá o poder, a capacidade de fazer aquilo que Deus mandou. Sem a palavra de Jesus você não produz nada.
Veja o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, mas com ele você faz. Então ele está dizendo aqui: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Você não está aí ouvindo a palavra porque você quer, mas porque Jesus te chamou. Ele te escolheu e te nomeou. Para quê? Para que você vá e produza fruto. E mais, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É para isso que Jesus te escolheu. É para isso que Ele te colocou diante desse vídeo para ouvir a palavra. Para que você produza fruto. Para quê? Para que quando você clamar a Deus, Deus te responda. Tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Meu irmão, minha irmã, quando você aceitar o chamado de Jesus, para deixar de ser uma pessoa religiosa e passar a servir a Ele, passar a obedecer a palavra, a passar a produzir os frutos para Deus, que na verdade não somos nós que produzimos, nós oramos, mas quem realiza o milagre é Ele. E muitos não estão produzindo frutos porque não creem de fato que Deus cumprirá aquilo que Ele disse na sua palavra. Porque tem pessoas que descreem em Deus, mas se Deus coloca diante dela alguém com um problema sério, e Deus até toca no coração dela para orar para que aquela pessoa fique curada, ele ou ela não faz. Porque ele pensa: e se eu orar e não acontecer? Com que cara eu vou ficar? Aí a pessoa não faz o que Deus mandou. Perde a oportunidade de produzir os frutos que faria dela uma pessoa honrada por Deus. Nós não temos que ter esse receio de orar e não acontecer. Não, vai acontecer. Aquele que está em mim, esse produz fruto, disse Jesus. Assim como a vara não pode produzir fruto de si mesma se não estiver na videira, também vós se não estiverdes em mim. Mas aquele que está em mim produz muito fruto. Então, quando nós produzimos os frutos que Deus espera de nós, nós seremos honrados por Ele. Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que honra é essa que Deus vai nos dar? A honra de que tudo quanto nós pedirmos ao Pai em nome dEle, Ele nos há de conceder. Não tem coisa mais honrosa do que essa. Ser ouvido por Deus nas nossas orações. E quando é que nós vamos ser ouvidos por Deus nas nossas orações? Quando nós produzirmos os frutos para os quais fomos chamados. Isso vale muito mais do que todo o ouro do mundo, meu irmão. É isso que Deus dá a todos os servos dele. Nós não podemos ter receio de fazer o que Deus manda. Mas tem muita gente que não quer. Eu sei de uma coisa. Não sou eu que realizo o milagre. Eu oro, mas Deus é quem faz a obra. O poder da oração não está em quem faz a oração, mas naquele que ouve a oração. Não esqueça disso. Não negue a sua nomeação. Não fique pensando que você não tem capacidade de orar e ver Deus realizar os milagres. Porque essa capacidade foi dada a você no momento que Deus colocou você diante desse vídeo para ouvir a palavra. Quando você se torna um filho de Deus, você é nomeado para produzir fruto. Então não diga nunca: eu não tenho condições. Você tem condição. Porque é Deus quem dá o poder necessário para fazer a obra. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E por que eu insisto para que você deixe de ser uma pessoa religiosa? Porque o religioso, quando ele vai orar, ele fica só pedindo e ele não recebe nada nunca. Porque ele não entende, ele não tem com ele a palavra de Deus. Meu querido, minha querida, a sua oração tem que ser uma oração determinante. Você tem que orar com autoridade, porque Jesus te deu essa autoridade.
Você tem que fazer como Jesus libertou aquele garoto que tinha ataque de epilepsia, como se fosse epilepsia. Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o demônio saiu. A ordem do mestre é que nós façamos o mesmo. Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. O Senhor declarou o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ele disse isso para o Josué. Josué, na época, estava assumindo o comando dos filhos de Israel no lugar de Moisés, que tinha morrido. Mas essa promessa, ela não deixou de valer. Porque toda a promessa de Deus permanece para sempre. Então essa promessa, ela é para quem crê. Ela foi para Josué nos tempos de Josué. Hoje ela é para todo aquele que crê. O Altíssimo fala o mesmo para todas as pessoas. João 14:12, Jesus está dizendo que todo aquele que crê nele também fará as mesmas obras. Então, se você é um servo, uma serva de Deus, preste atenção nessas duas coisas. Primeiro, Deus diz: ninguém poderá se suster diante de você. Isso significa que aquele que se coloca à disposição do Senhor para ser usado por Ele, pode e deve entrar na batalha sem medo. Todos os dias da sua vida, ninguém vai se suster contra você, diante de você. Segundo, assim como Deus foi com Moisés, Ele será com qualquer pessoa que se prontificar e se consagrar para dar continuidade ao seu trabalho. Se nós queremos desfrutar de tudo que Jesus conquistou para nós, não basta nós sermos frequentadores de igreja. Nós precisamos nos envolver mais com Cristo. Nós precisamos estudar mais a Bíblia, nos consagrar mais, que é para a gente não perder batalha. Nós temos que ser pessoas que determinam e as coisas acontecem. Porque é isso que Deus espera de nós, que sejamos verdadeiramente seus filhos, povo santo, diante do qual o inimigo jamais vai levar vantagem. O Onipotente, ele sempre honra aquilo que ele promete. Mas muitas vezes nós fracassamos porque nós não cremos de fato. Os discípulos de Jesus fracassaram no caso daquele garoto epilético. Eles não foram capazes de expulsar o demônio. Ué, mas por quê? Mais tarde eles interrogaram o mestre e perguntaram para Jesus: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu e disse: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Olha que coisa. Jesus garante: se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, Jesus falando aqui, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Você crê? Então agora eu quero orar com você. Mas não fica de boca fechada não, porque a mesma autoridade que eu tenho, você tem. Se você crê em Deus, Jesus disse: aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço. Então fale com Deus, faça a sua oração, porque você é quem sabe o que é que você precisa. E você foi nomeado por Deus para produzir frutos.
Então feche os olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado. Eu venho em nome de Jesus abençoar esse povo que me assiste em qualquer lugar desse mundo. Essa pessoa que pediu a minha oração. Essa pessoa que deixou o seu nome no YouTube, no Facebook. E Pai, eu quero que o Senhor visite essa pessoa agora. E liberte essa pessoa que está aprisionada pelo espírito do engano, da mentira, da religiosidade. Meu Deus, essa pessoa pensa que ela está te agradando, mas ela está vivendo no pecado. O Senhor não tem prazer no pecado e nem quer de modo algum que essa pessoa sofra. Então, meu Pai, muda o coração dessa pessoa para que ela tenha condições de ouvir a tua voz e de atender o teu mandamento. Tira dos teus filhos o espírito de covardia e de timidez, porque os tímidos e covardes não vão herdar o teu reino. Meu Deus, eu oro agora por todos os que estão sofrendo com qualquer tipo de problema no corpo ou na alma. Em nome de Jesus, eu amarro o demônio que está causando esse problema. E eu mando em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Você está amarrado, o seu mal está desfeito e eu dou a bênção para essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado em nome de Jesus. E você que crê, diga obrigado, Senhor.